Deus abençoe você, esse é o programa para ser feliz. Olha, eu prometi semana passada e nós vamos cumprir hoje com a graça de Deus. Vamos continuar falando com a presença de Dom José Falcão sobre nulidade matrimonial, sobre processo de nulidade matrimonial. Muitas perguntas me chegaram, então nós vamos responder à medida do possível, tá? Estou muito feliz de ter a sua sintonia, que Deus abençoe você, sua família, o seu coração. Saiba que Deus te ama muito, que Ele nunca se esquece de você. Você pode sempre contar com a graça, com a misericórdia dEle. E também a gente precisa corresponder, né? Fazendo a nossa parte, lutando pela santidade, emendando a nossa vida. Tá certo? Fique conosco até o fim, você não vai se arrepender. Samuel, Deus abençoe, muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Como é que padre. você tá? Firme? Estou feliz aqui para poder contemplar um pouco da sabedoria do Coisa Dom Falcão boa. novamente, né? Uma bênção, né? Uma bênção. O primeiro programa foi maravilhoso, né, Samuel? Isso aí foi ótimo. É uma caridade pastoral que a gente faz. Agradeço já a Dom Falcão. Já vou falar com ele pela sua disposição em estar com a gente. Foi intimado, tadinho, Foi intimado. né? Ao vivo no programa, ele não teve como correr. Não teve como falar não. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, padre? Como é que você tá? Deus Leuber tá de abençoe. microfone hoje, hein? Que bom, tiraram o seu microfone semana Pois passada, é, né? Não pode, hein? O Ana, aí não pode. dá, a nossa diretora ali. Aí não dá. Que bom, Deus abençoe você. Tudo Amém. bem, filho? Graças a Deus, tudo ótimo. Trabalhando muito? Nossa, muitos trabalhos aí pra gente poder fazer durante esse ano aí. Sim. E hoje a gente tá aqui só absorvendo essa graça de ter o Dom Falcão junto com a gente aqui, né? Com Sim. tanta riqueza, né, da nossa Verdade. igreja. A gente entende quanto que a doutrina católica, o quanto que a nossa fé é linda, né? Uma fé milenar aí que Sim. tem alimentado gerações, e a gente sempre tem que optar pela doutrina da igreja oficial, que é aquilo que alimenta a nossa alma e nos conduz no caminho do céu. Olha, você que está acompanhando pelas redes sociais, interaja aí conosco. Nosso programa sempre trabalha muito com a interação, né? É importante a gente receber o seu feedback. Faz uma foto aí, posta no store, marca a gente, isso é muito importante, tá bom? Vamos começar cantando então e levando o nosso coração a Deus. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, eu me abri pra te amar. Não precisa explicar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Vou me sentando aqui já, colhendo mais uma vez Dom José Falcão. Seja muito bem-vindo, Dom José, sua bênção. Deus abençoe sua vida, Padre Adriano. Obrigado, Dom José. Presente ter o senhor aqui com a gente, né? A gente está aprendendo muito com o senhor. E o senhor percebeu um pouco ontem, né? Quantas mensagens chegaram. Ontem não, semana passada, melhor dizendo, aqui tanta coisa que a gente tem feito esses dias, né? Quantas mensagens chegaram e o quanto o povo de Deus precisa desse conhecimento, entender, né, o que a igreja pensa, entender também o código de leis da igreja. A igreja, gente, é tão organizada, né? Muita gente não sabe, Dom José, o que é o direito canônico, né? A igreja é tão organizada, gente, que existe um código de leis milenar, não para prender, não para roubar a nossa liberdade, pelo contrário, para nos indicar como a gente tem que viver, né? Como que funciona, né? Como o senhor falava, para a salvação das almas, né? Tem uma ordem salutar ali, né? Nos dirige à salvação, né? A nossa própria salvação, obedecer a lei de Deus, a lei de Cristo, a lei da igreja, né? Então é muito importante. Nós estamos falando sobre isso. Você que não viu o programa da semana passada, ele já está no ar, no Canção Nova Play, também no canal da Canção Nova, tá? Você pode ouvir, porque esse programa é continuação do que nós falamos semana passada. Nós falamos, só recapitulando, Dom José, falamos sobre a nulidade matrimonial, né? Não existe anulação do casamento. Dom José nos ensinava semana passada. Se o casamento foi celebrado adequadamente, que Deus uniu, o homem não separa, mas existem critérios que não foram contemplados na realização do matrimônio, que fazem com que essa união não seja válida, fazem com que o sacramento não tenha de fato acontecido, né?
Então, nós falamos sobre essas realidades e prometemos semana passada, Dom José, de falar como instaurar o processo, né? Começar o processo ali de nulidade matrimonial, a questão do tribunal eclesiástico. Então, o senhor quer dizer mais alguma coisa dos critérios de nulidade matrimonial? Ou o senhor já prefere dizer como começar a instaurar o processo? O que é um tribunal eclesiástico? Muita gente nem sabe que existe um tribunal eclesiástico, né? Aconteceu um caso de nulidade na minha família. Eu era um gurizão ainda lá no sul e eu aprendi, assim, eu via acontecendo e foi muito instrutivo para mim, né? Entender como a igreja é organizada, como que a gente não brinca, né? Como a igreja não brinca com o que é sagrado, né? Com o que Jesus instituiu. Tem gente que fala, mas tem que ter mais liberdade, mais misericórdia. Gente, a gente não pode ser mais misericordioso que Jesus, né? Se ele falou que é assim, quem sou eu? Quem é o Papa? Quem é o Bispo para mudar a palavra de Jesus, né? Então, o senhor fica à vontade, se o senhor quiser contemplar mais algum dos critérios de nulidade, ou se quiser já falar do processo, fica à vontade. É um prazer poder ouvi-lo. Padre Adriano, nós abordamos no programa anterior vários capítulos de nulidade. Sim. Na verdade, no que toca ao consentimento, são 9 capítulos. Vamos recordar o que é o consentimento. O consentimento do noivo e da noiva é o ato da vontade por meio do qual ambos se doam e se recebem para constituir uma comunhão de vida, um consórcio, diríamos, de toda a vida, com uma dupla finalidade: o bem dos dois e a geração e a educação dos filhos. Quando a vontade se manifesta, ordinariamente pelas palavras. Sim. Mas também duas pessoas que não falam, dois mudos, podem se casar no religioso. Nesse caso, os gestos vão traduzir aquilo que está dentro do coração, ou pelo menos deveria traduzir. Então, o consentimento é o que produz o matrimônio. Para alguém consentir de forma válida, é preciso que essa pessoa tenha um conhecimento mínimo, prático, a respeito das coisas, das pessoas, do mundo, de si mesmo, e um consentimento bem específico aplicado ao próprio matrimônio. Quando essa capacidade de entender fica gravemente afetada, está comprometida por várias razões, e o Código de Direito Canônico aponta 3 categorias de vícios de consentimento. Aí não temos um matrimônio válido. Acho que nós já abordamos alguns, sim, mas não abordamos todos. Sim, sim. E também existem há situações em que a pessoa consente, mas a vontade dela não quer aquilo que a igreja concebe quanto ao matrimônio, quanto à convivência dos dois, quanto à própria geração dos filhos, quanto a si mesma. Então aí nós temos vícios que tocam à vontade. Eu gostaria de, com vossa reverendíssima, lembrar quais desses 9 casos, desses 9 capítulos, nós recordamos no programa anterior, para a gente tratar dos outros. Claro. Eu me lembro de nós termos tratado da grave falta de discrição de juízo a respeito dos direitos e obrigações essenciais do matrimônio. O Cânon 1095, parágrafo 2 diz: são incapazes de contrair matrimônio os que sofrem de defeito grave de discrição de juízo acerca dos direitos e deveres essenciais do matrimônio. E eu dei até um exemplo. Ela se casou, mas não conseguiu cortar o cordão umbilical. Toda vez que o esposo chegava em casa, ela estava brincando de boneca na casa dos pais, ou fuxicando com as companheiras na esquina, ou jogando basquete. E ela sempre tratou o matrimônio como se fosse um namoro ou uma simples amizade. Não cumpria sem nenhum compromisso com o seu esposo, com o lar, com suas obrigações de esposa. E, no caso, se tiver filhos, com sua obrigação de mãe. Obviamente que é um possível caso de nulidade matrimonial. Outro exemplo. Ele se casou muito novo com sua esposa, também muito nova.
após o casamento, foram morar na casa dos pais. E lá ele sempre agiu como criança. Dependia afetivamente da sua mãe, só fazia o que ela mandava. O relacionamento dele com ela era um relacionamento teleguiado pela mãe. Era a mãe quem ditava o que ele devia vestir, o que ele devia dizer, o que ele devia comprar, etc. Ela tinha uma autoridade, digamos assim, opressora na pessoa dele, e isso, obviamente, perturbou a convivência com a sua esposa. São dois exemplos para mostrar que, nesses casos, provavelmente, essa pessoa, o juízo dela estava de tal forma comprometido, porque ela não sabia, de fato, que ela estava fazendo. A obrigação Sim. que impunha para ele, não é? Ou para ela, às vezes é somente nela, às vezes é somente nele, são possíveis causas de nulidade com esse capítulo penal. Acho também que, da outra vez, nós tratamos do seguinte caso. Dolo. Justamente. Quem contrai o matrimônio enganado por dolo, perpetrado para obter o consentimento matrimonial a respeito de alguma qualidade da outra parte, e essa qualidade, por sua natureza, pode perturbar gravemente o consórcio da vida conjugal, contrai invalidamente. Me parece que eu citei o exemplo dele que teve um filho com outra mulher. Sim, sim. E omitiu. Escondeu isso. Sim. Com o propósito de subir ao altar e ela aceitá-lo. Depois ela descobriu e ela perguntou para ele: por que você escondeu isso de mim? Bem, eu escondi porque se eu dissesse para você, você não casaria comigo. A convivência passou a ser péssima a partir de então. Aqui temos o exemplo clássico de dolo. Sim. De dolo. Ou então ele era traficante. Escondeu isso dela enquanto eles namoravam e noivavam. Porque se dissesse, certamente ela acabaria o noivado. Sim. Então, essa história dele no crime foi omitida. Quando ela descobriu, então, e se prova que ele, por má fé, não disse para ela toda a verdade, a convivência ficou comprometida. Então, José, é importante, quando José está trazendo alguns vícios do consentimento. Olha, você que casa, é importante ter consciência. Você que casou, você deixou seu pai e sua mãe para construir uma nova entidade, uma nova família, uma nova realidade. E você que é mãe e pai, você tem que deixar o seu filho voar, sua filha se desprender de você. Eu vejo muito, sabe, na atividade pastoral, às vezes no confessionário, aqui no programa, mães e pais que por carência, às vezes a mãe não vive bem com o marido, projetou toda a sua necessidade de afeto no filho, e você pode danificar o relacionamento do seu filho a ponto de fazer com que o matrimônio que o seu filho contraiu, a sua filha, seja inválido pela sua falta de maturidade. Claro, ele não vai deixar de ser seu filho, a sua filha, mas você não pode determinar o que vai acontecer na casa dele. Padre, mas eu ajudo financeiramente. Mas mesmo você ajudando financeiramente, é uma outra família. Isso é importante ter em mente. E você que vai casar, é importante ter em mente também que é preciso ter essa reciprocidade na verdade, essa partilha, porque isso pode afetar diretamente, como Dom José tem explicado com o dolo, né, a validade do sacramento do matrimônio. Perfeito. Parece-me que nós tratamos também de 4 outras causas de nulidade. Sim, sim. Tratamos do medo. Medo grave, sim. Medo grave, violência. Tratamos também da exclusão total do matrimônio, sim, e da exclusão parcial do matrimônio. Isso. Vamos recordar a violência e o medo grave, Cânon 1103. É inválido o matrimônio celebrado por violência ou medo grave, incutido por uma causa externa, ainda que não dirigido para extorquir o consentimento, para se libertar do qual alguém se veja obrigado a contrair matrimônio. Ele engravidou a menina, o pai soube, o pai muito violento, chega e diz para ele: se você não casar com ela, você casa com a minha pistola. Sim. Ou então a mãe que amava muito a noiva do seu filho, os dois acabaram discutindo e ele disse para a mãe que ia acabar o noivado. A mãe então diz: se você não casar com ela, eu me mato. Aí ele, sim, vai e casa com ela. Sim, o senhor deu Lembra esse exemplo disso? No programa anterior. Sim. Foi. Então, violência pode ser física, mas também pode ser psicológica.
pode ser um terrorismo psicológico, ou uma espécie de, sei lá, um assédio moral que constrange a pessoa, mas um medo grave. Ou então algum tipo de agente externo que agride ou realiza o alguma forma de físico coerção ou o psicológico daquela pessoa, e ela acaba se vendo obrigada a consentir para se livrar daquela ameaça. Dom José, muito claro as explicações. Dom José trouxe alguns elementos que a gente já falou semana passada. Vamos supor que a pessoa entenda: olha, eu não vivo bem, meu marido me deixou, ou eu vejo que a nossa relação não vai para frente, eu quero começar um processo de nulidade. Esse discernimento não é fácil, né, Dom José? O que o senhor aconselharia para esse discernimento? E depois, já emendando dentro da mesma pergunta, como dar os passos para abrir esse processo? A formação é a solução para qualquer forma de ignorância, de conhecimento, desconhecimento. Uma das obras espirituais, de misericórdia espirituais, é ensinar os que erram, é corrigir os ignorantes. E isso compete muitas vezes aos pais, a um contexto que, tendo um mínimo de cristianismo, de valores cristãos, e isso compete também à paróquia, a uma verdadeira educação onde se conheça a verdade que deve ser abraçada e o erro que deve ser evitado. Obviamente que nem sempre a pessoa ela é responsável pela ignorância em que ela se encontra, mas não dar um passo desse, não abraçar o matrimônio sem antes ter um conhecimento mínimo do que ele é, das obrigações que ele impõe, dos direitos que são próprios do esposo e da esposa, a compreensão de que é um consórcio de toda a vida, é a constituição de uma família, e isso tem responsabilidades com relação ao próprio matrimônio, com relação ao esposo ou à esposa, com relação aos filhos. Esse conhecimento mínimo a respeito desses elementos, das propriedades essenciais, do que é o matrimônio, do que é a finalidade dele, para que ele foi instituído por Deus, isso é fundamental para que essa instituição perdure e seja uma convivência segundo a vontade de Deus. Vamos supor, uma pessoa recebia a mensagem aqui, depois eu vou ler na íntegra, mas uma mulher de 36 anos, viveu com o marido por uns quase 10 anos, e o marido abandonou. E ela, jovem, padre, eu queria começar esse processo, eu vejo que tem critérios de nulidade. Quais passos concretos ela dá para começar o processo? Primeiro, eu sugeriria uma providência informal. Procurar um sacerdote ou um leigo que seja conhecedor, tenha um conhecimento mínimo do Código de Direito Canônico, desse assunto fantástico que é nulidade matrimonial. Primeiro, validade matrimonial e depois nulidade matrimonial. Abrir o seu coração, expor a sua história a essa pessoa, supondo que é católica praticante e tem um conhecimento mínimo do direito, para expor a história. Essa pessoa, certamente, ela vai aconselhar você, a senhora de 36 anos, a procurar a sua diocese. Onde ela se casou? A diocese é onde ela se casou, no caso, ou não especificamente? Não especificamente, ali onde ela reside. Sim. Para que a diocese, seja o bispo, seja a câmara eclesiástica, seja o tribunal eclesiástico, possa escutá-la. Primeira coisa é escutá-la. Uma entrevista, primeira entrevista, para que ela exponha e apresente: olha, o caso foi esse, e eu queria saber do senhor se tem chance de eu abrir o processo, se há algum elemento no Código de Direito Canônico que possa fundamentar a minha petição. E aí o bispo ou um seu representante, o tribunal ou a câmara eclesiástica, vão dizer: minha filha, prepare o libelo, que é uma petição escrita, onde... Tipo um formulário. Sim, de certa forma, é uma descrição da história do matrimônio, desde quando ambos se conheceram, amizade, noivado, namoro, noivado, como transcorreu o casamento, o que aconteceu após o casamento, as crises, os elementos positivos, mas também os negativos, as causas das tensões, das disputas, das brigas, das desavenças, até a separação. E aí, colocando isso por escrito, com auxílio de alguém que conheça minimamente o direito canônico, eu acuso de nulidade o matrimônio em cima desse capítulo. O meu caso se enquadra
nesse capítulo, disse o padre que me atendeu, ou o leigo, ou o diácono, ou o religioso, ou a religiosa, ou o tribunal, ou a pessoa da diocese que me orientou. Então eu vou apresentar ou ao bispo, ou ao próprio tribunal eclesiástico daquela região, do tribunal eclesiástico daquele regional, daquele conjunto de dioceses, para que a igreja analise. Uma série de documentos também será exigida, identidade, CPF, testemunhas também que possam confirmar aquilo que ela vai dizer. Não é? Eu exponho, conheci fulana de tal ou fulano de tal que reside no lugar tal, etc. E nossa história foi essa até a separação. Conviveram conosco e podem ser avocados como testemunhas para confirmar aquilo que eu disse às seguintes pessoas. E aí o rol de testemunhas, mas também podem ser alegadas ali provas como vídeos, como e-mails, como prints de WhatsApp, sim, como fotografias, etc. Quaisquer elementos que ajudem a confirmar, comprovar aquilo que a pessoa está falando. E aí os próximos passos, o próprio tribunal vai orientando. As duas partes vão ser notificadas para comparecer em juízo, as testemunhas também, todos vão ser ouvidos. Depois vão intervir, por exemplo, o defensor do vínculo, que o papel dele seria um promotor. Sim, o promotor que vai defender a validade e a existência do vínculo. Depois, o advogado canônico vai defender a pessoa tentando provar que não aconteceu. Também um advogado canônico, perfeitamente, que vai defender os interesses. Se a pessoa alegar o advogado, bem, se não, o próprio tribunal vai nomear um assistente, um patrono, para assumir a causa daquela pessoa. Sim, sem dúvida alguma. E vamos supor que uma pessoa entre, o marido não quer depor, e a pessoa pode continuar com o processo com uma oposição direta da outra parte? Pode sim. Às vezes acontece que a outra parte não consegue ser localizada. Ou às vezes é localizada e convocada e não depõe. O processo pode correr apesar dessas realidades, sim. Ótimo, Dom José. Muito obrigado, gente. Nós já estamos indo para um breve intervalo. Olha, uma coisa, só para encerrar essa demanda, essa reflexão, a gente sabe, já digo para você, quando você começa um processo de nulidade matrimonial, tem custas que você paga, porque tem os advogados canônicos, tem honorários. E uma vez eu estava acompanhando uma pessoa que podia pagar, e ela disse, eu não vou pagar porque eu quero comprar uma outra coisa. Falei, olha, filha, você está e ela vivia com uma outra pessoa, então em estado de pecado mortal, tendo sido casada. Eu falei, olha, é um investimento na sua salvação, né? Você está dizendo que você não está nem aí com a sua alma e que você não quer investir em algo que pode te colocar em estado de graça, né? Constatar que o sacramento não aconteceu. Me perdoe, é mesquinhez da sua parte, né? A pessoa podia, e se a pessoa não puder, ela pode parcelar, ela pode conversar, né? Mas é algo que a pessoa tem que priorizar, porque tem a ver diretamente com a salvação, né? Então é uma coisa que tem custas, gente, mas você gasta, é aquela questão, Dom José, a pessoa para ir no show lá do cantor sertanejo paga R$600, para pagar 30 para ir no encontro da igreja reclama, né? Então, às vezes isso acontece, né? Então você tem que valorizar o que tem valor. Enfim, é isso. Vamos então para um breve intervalo, já já a gente volta. Samuca, canta para nós, por gentileza. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe você que chegou agora, talvez. Olha, estamos no programa Para Ser Feliz. Este é o segundo programa de uma série conversando sobre nulidade matrimonial. Temos a alegria de contar com a presença de Dom José Falcão, que é bispo militar e também é canonista, nos explicando, né, com maestria como viver esse processo. Dom José, nós falávamos do processo. O senhor me disse que tem mais algumas causas de nulidade, né, passíveis e possíveis de se instaurar um processo a partir dessas causas. Todavia, antes até de nós mergulharmos nessa causa, eu quero perguntar para o senhor uma pergunta recorrente no nosso programa, que é com relação ao matrimônio com disparidade de culto. Agora há pouco eu recebi uma pergunta aqui, a pessoa dizendo, padre, eu casei
Só que o meu marido é batista, ele não acredita no sacramento do matrimônio. Ele não foi batizado na igreja católica, só que eu queria muito, diante de Deus, na minha fé católica, contrair o matrimônio. Há alguma possibilidade? Como eu faço? Perfeito. Nesse caso, se ele foi batizado na denominação religiosa a qual ele pertence, e os dois não contraíram, ela foi batizada na igreja católica, é católica, se eles contraíram ou na presença do pastor ou perante o juiz, para nós, matrimônio nulo, por vício de forma canônica. Isto é, o matrimônio para os católicos, batizados na igreja católica ou nela recebidos, os matrimônios só são válidos na presença do bispo católico ou do padre da igreja católica ou de alguém que tenha a delegação ou do bispo ou do padre para assistir ao matrimônio ali. Matéria e forma, né? Exato. Isto é, nesse caso, como essa formalidade não foi observada, matrimônio nulo. Ela pode, sem dúvida alguma, primeiro convencer o companheiro a casar-se no religioso, na igreja católica. Se ele não aceitar, ela deve procurar o bispo e deve dizer: Senhor bispo, eu tenho um grande desejo de regularizar a minha situação na igreja católica para poder comungar. Meu companheiro não aceita de forma alguma casar no religioso. Eu vim pedir ao Senhor que dispensasse a mim da obrigação de casar perante a igreja católica. O bispo vai, por si ou por outra pessoa, dialogar com ela para procurar saber se existiu o consentimento, aquele consentimento de que já falei no primeiro bloco, o ato da vontade por meio do qual ambos se doam e se recebem para constituir matrimônio válido, ordenado ao bem dos dois e à geração da prole. Constatando que houve esse consentimento e não houve nenhum impedimento dirimente de direito divino, que não pode ser dispensado de forma alguma, o bispo pode dispensá-la. Isso se chama sanatio in radice. Eu ia perguntar isso para o senhor. A sanação na raiz, a sanação radical. Perfeitamente. Que bênção, muito bom. Nós fizemos uma outra pergunta. Pessoa, não vou citar o nome também, apesar dela não ter pedido, que as perguntas aqui, como a gente costuma brincar, são cabeludas. Está dizendo assim: padre, eu casei, eu não sabia disso, mas no primeiro ano de casamento, eu descobri que o meu marido não me procurava, sexualmente falando. E depois de alguns meses eu preferi que ele tinha amigos com os quais ele convivia muito, e ele gostava muito mais desses amigos do que de mim, reticências. Entendedores entenderão. Nesse caso, meu casamento é nulo? Não existe outra forma de você saber senão fazendo uma investigação na vida desse rapaz, sobretudo antes do casamento, para se chegar a uma conjunção entre a atitude dele com os amigos após o casamento e a conduta dele, se ela já existia antes do casamento. Constatando isso, obtendo as provas, isto é, de que ele já tinha esse hábito, já tinha esse costume, já tinha esse comportamento, como afetivo, já tinha essa conduta antes do casamento, para se chegar a uma primeira ilação. Com toda certeza, na opinião dela, ele subiu ao altar já com essa conduta. Aí se pode chegar, por exemplo, à exclusão do bem dos cônjuges, a exclusão de um elemento essencial do matrimônio. Isto é, essa atitude dele, esse comportamento dele, perturbou gravemente e não permitiu que os dois vivessem bem. Por quê? Porque essa conduta desagradou profundamente a ela. Isso seria um possível caso de nulidade matrimonial. O outro, dolo, de que já tratamos. Claro, Isto é, ele tinha esse comportamento, escondeu dela, e quando ela descobriu, a convivência ficou profundamente perturbada. Então ele usou de má fé, a não ser sincero com ela, para dizer a verdade antes do casamento, e subiu ao altar com essa má fé. Ele agiu dolosamente, escondeu essa qualidade, esse comportamento dele. Eu também enveredaria por dolo, matrimônio nulo por dolo.
ela disse que ele não parecia que não gostava de mulher antes de casar. Mas depois do casamento, né, era algo que estava dentro que ela foi percebendo, né? Eu repito aquilo que a gente já viu aqui, o dolo. Diz o seguinte: quem contrai matrimônio enganado por dolo, perpetrado para obter o consentimento matrimonial a respeito de alguma qualidade da outra parte, e essa qualidade por sua natureza possa perturbar gravemente o consórcio da vida conjugal, contrai invalidamente. Se ele voluntariamente, maldosamente, maliciosamente, por má fé, escondeu isso dela, não disse isso para ela, e quando ela descobriu, a convivência ficou perturbada, Sim. é um capítulo de nulidade, sem dúvida alguma. Ótimo, obrigado, Dom José. A Érica, não vou dizer o sobrenome, disse o seguinte: padre, eu casei no ano de 1996, tinha 17 anos, casei porque estava grávida, meu pai era muito rígido. E na minha cabeça eu só pensava que ia sair da casa dos meus pais e poderia ser livre, ir para onde eu quisesse ir, meu pai não ia mais me prender. Passei quase 7 anos casada. E detalhe, no dia do casamento, meu marido passou o dia inteiro bebendo. Eu era muito ingênua, pensava, se eu não casar, o meu pai vai me prender em casa e não me deixar sair para lugar nenhum. Nesse caso, meu casamento é nulo? Toda a questão é saber. Num primeiro momento, não dá por uma breve descrição para você encaixar, por assim dizer, esse caso num possível capítulo de nulidade por medo grave. Eu vou ler o Cânon 1103 de novo. Sim. É inválido o matrimônio celebrado por violência ou por medo grave, incutido por uma causa externa, no caso aqui o pai, ainda que não dirigido para extorquir o consentimento, ou seja, muito rígido, para se libertar do qual alguém se veja obrigado a contrair o matrimônio. Toda a questão é saber se a presença do pai, as atitudes do pai, constituíram o quê? Um medo grave nela. Ele conseguiu incutir no coração dela um medo grave dele. Sim. E ela encontrou como única forma de se livrar desse medo, casar com um rapaz. Num primeiro momento, pela descrição breve dela, poder-se-ia encaixar o caso dela nesse capítulo de nulidade. Mas veja, ela não disse tudo, mas ela foi sintética. Tem que instaurar o processo sempre, né, gente? A gente está, o Dom José está trazendo as linhas gerais, mas o Tribunal Eclesiástico de Direito vai instaurar o processo, aí, ouvindo ambos os lados, né? Vai se chegar a alguma exatidão. Padre Adriano, Dom José, sua bênção. Eu e meu esposo nos casamos na Igreja Católica. Todavia, nunca despertou em mim, em nós, a vontade e o desejo de ter filhos. Hoje, com 40 anos, esse desejo diminuiu ainda mais. A minha pergunta é: isso torna meu casamento nulo perante Deus? Necessariamente não. Veja, pelo que ela disse, nunca pensamos. Nunca pensar em ter filhos antes de se casar e no próprio dia do casamento não torna o matrimônio nulo, a não ser que se trate de exclusão por um ato positivo da vontade do propósito de ter filhos. Eu vou repetir aqui o capítulo de nulidade que nós já abordamos, tratamos no programa passado. Repito, quem contrai. Onde está, meu Deus? Deixe-me ver aqui. É tanto papel, é tanta coisa. Parece que é o último. Não, é aqui. Não é esse? Também não é esse. Aqui está. Se ambas as partes, ou uma, por um ato positivo da vontade, excluírem o próprio matrimônio, não é o caso, ou algum elemento essencial do matrimônio, é o caso. Sim. Porque gerar e educar os filhos é um elemento essencial. Contrai o matrimônio invalidamente. Ou seja, a pessoa sobe ao altar com um ato positivo da vontade, ou seja, eu quero um matrimônio sem filhos. Parece ser o caso deles, né? Assim, não, porque o que ela relatou foi o seguinte: nunca pensamos.
Nunca pensar não significa excluir. Como é que você vai excluir uma coisa que você nunca pensou? Não parece claro? Sim. Ela diz, nunca pensamos. Sim. Nunca pensar não é capítulo de nulidade. É capítulo de nulidade se no altar, ele ou ela, ou ambos, excluírem, por um ato positivo da vontade, os filhos. Isto é, eu estou casando, mas eu quero um casamento sem filhos. O que eu quero exclui a possibilidade de ter filhos. A questão é a exclusão. Aqui ela disse, nunca pensamos. Então, por isso que, com uma simples descrição, às vezes a pessoa não redige bem e tal. Entendi, sim. Então, é preciso conversar com a pessoa para entender se aquilo que ela diz de nunca pensamos, na verdade se tratou da parte dele ou dela, ou de ambos, de uma exclusão por um ato positivo da vontade dos filhos. Uma pergunta, Dom José. Se o casal se casa, contrai o matrimônio e antes da lua de mel, ou até antes do casamento, conscientemente, ele faz a vasectomia e ela faz a laqueadura, isso torna nulo o matrimônio? Veja, a laqueadura feita antes do casamento ou depois? Com o propósito. Nós vamos casar, nós vamos fazer porque nós não queremos ter filho, então nós já vamos eliminar a possibilidade biológica, fisiologicamente falando. As chances de esse matrimônio ser nulo são grandes. Porque, veja, toda a questão é saber se no momento do matrimônio, eles excluíram essa possibilidade. É lógico que quem faz a laqueadura antes faz com esse propósito. Sim. E a experiência demonstra que esse propósito é acompanhado, vai com ambos, vai com ele ou com ela ou com os dois até o altar. Comprovado que aquela decisão que redundou na laqueadura, se ela subsiste no altar, porque nós sabemos que tem laqueadura que pode ser revertida. Sim, sim. Toda a questão é saber, decidimos como noivos não ter filhos. Entre essa decisão conjunta e o momento do altar, se for confirmado que essa decisão perdurou, ainda que a laqueadura possa ser revertida, sem dúvida alguma. Tá ótimo. Muito obrigado. Muitas perguntas. Dom José, o senhor falou dos outros critérios que o senhor queria somar, né? De possível nulidade. Uma última questão que eu acho relevante aqui. A Cíntia está dizendo, padre, tenho 30 anos de casada, separei de corpos há 6 anos atrás, ou seja, não dormimos no mesmo quarto, não temos intimidade sexual. Em que isso afeta o meu matrimônio? Vejo que tem algumas questões de nulidade, que podem ser passíveis de nulidade, mas especificamente a separação de corpos, o que isso afeta a validade do meu matrimônio, ou se não afeta? O matrimônio é produzido pelo consenso, e o consenso é manifestado no altar. O que vem depois do consentimento é aquilo que nós chamamos de o consórcio, a vida a dois pós-matrimonial. Na canonística se distingue entre matrimônio in fieri e matrimônio in actum esse. Ou seja, matrimônio in fieri, no momento em que ele foi celebrado, mediante o consentimento com aquelas formalidades, no altar. Matrimônio in actu esse é o estado de matrimônio, a vida matrimonial. Toda a questão é saber se foi válido ou não o consentimento. O pós-consentimento, que é o estado de vida matrimonial com todas as suas crises, enquanto tal, não é causa de nulidade. A não ser que essa condição, agora em que eles estão vivendo, de não 100% estarem vivendo bem, se isso é o resultado de uma realidade que comprometeu no dia do casamento a inteligência ou a vontade, um vício de consentimento, se pode pensar num eventual processo de nulidade. Mas pelo que ela disse, a convivência ainda existe. Elas convivem não sexualmente, mas convivem. Perfeito. Então o que eu proponho, se de fato foi um matrimônio válido e ela tem algum sentimento por ele e vice-versa, eu recomendaria o diálogo, a humildade, o perdão, a reconciliação, para resolver as diferenças, claro. Mas isso, em princípio, não afeta o matrimônio que foi celebrado lá atrás. Há um princípio que diz que o matrimônio goza do favor do direito, ou seja, é válido
até que se prove o contrário. Entendi. E simplesmente dizer que hoje, ou depois de tantos anos de casado, eles não fazem mais sexo, vivem separados, isso em si não afeta, não compromete a validade do matrimônio. Ele se presume válido. Sim, diferente quando não há como é que fala? Quando não há o ato sexual depois do casamento, tem um termo canônico que eu não estou me lembrando. Consumado. Não há consumação. Isso sim afeta o vínculo matrimonial, não afeta? Bem, aí é preciso saber por que os dois não fizeram sexo. É sabendo o que levou os dois, depois do casamento, a não consumarem o ato sexual, que aí a gente vai trabalhar com as causas de nulidade. Se trata de algo ligado ao físico dele ou dela, ao psicológico dele ou dela, se trata de alguma coisa que foi escondida por ele, se trata de alguma coisa que afeta o psicológico dele ou dela, num primeiro momento, simplesmente dizer que se casaram e por algum motivo não fizeram um ato sexual, não dá para você identificar Entendi. Qual é a causa. Tem que instaurar o processo. Precisaria de mais elementos. E isso se faz com um diálogo. O importante é que, se você tem alguma dúvida de que o seu matrimônio valeu ou não, procurar uma pessoa da Igreja Católica que tem um conhecimento mínimo de direito canônico para buscar elementos que visem a conjugar a situação atual com uma eventual dificuldade, com um eventual vício de consentimento lá no dia do casamento. Tá certo, Dom José, nós temos pouco tempo. Quando o senhor está aqui, o tempo passa muito rápido. Não é verdade, meninos? Quando ele está aqui, o tempo passa muito rápido. Nós temos pouquinho tempo. Mas o senhor quer trazer de maneira resumida as outras causas que o senhor falou que pode ser passíveis de nulidade? Nós temos pouquinho tempo, mas como a gente já falou bastante, eu penso que o senhor só introduzindo já vai fazer sentido também para quem está nos acompanhando. Uma outra causa de nulidade. Quantos minutos eu tenho? 3. Misericórdia. Erro de qualidade de pessoa. O erro acerca da qualidade de pessoa, ainda que seja causa do contrato, não torna inválido o matrimônio, a não ser que, direta e principalmente, se pretenda esta qualidade. O que significa isso? Toda pessoa que pretende se casar, ela no seu itinerário formativo da vontade, para escolher se casar e se casar com uma determinada pessoa, forja, por assim dizer, o ideal esposo cristão ou a ideal esposa cristã. Antes de conhecer aquela pessoa, ele já tem um perfil de determinadas qualidades que para ele são diretamente visadas, principalmente visadas. Isto é, eu não quero me casar com tal pessoa, mas eu quero me casar com a personificação dessa virtude. Por exemplo, eu quero me casar com uma pessoa honesta. Ele nem conheceu aquela menina que vai ser sua namorada, que vai ser sua noiva, que vai ser depois a sua esposa. Mas na cabeça dele, eu só me caso com uma pessoa que tenha estas qualidades: honestidade, fidelidade, etc, etc. Muito bem. Ele escolheu primeiro a qualidade. Ele, de certa forma, substancializou a qualidade. O que ele visou não foi tanto a pessoa com a qualidade, mas a qualidade que depois ele julgou que estava naquela pessoa. Eu quero casar com uma pessoa honesta. Eu viso principalmente nessa pessoa esta qualidade. Para mim é fundamental, é imprescindível. Depois que ele casa, ele descobre que ela é desonesta, que ela faz negócios escusos e assim por diante. Não. O que eu queria, antes de tudo, era aquela qualidade. Eu não queria tanto a pessoa. Aquela qualidade precedeu a escolha dessa pessoa. Primeiro eu escolhi essa qualidade. Depois eu julguei que essa pessoa tinha a qualidade e eu me equivoquei. E essa qualidade para mim foi direta e principalmente visada. Isso pode ser, é causa de nulidade. Muito bom, Dom José, obrigado. Muito obrigado a sua presença que nos engrandece muito. As portas do programa sempre estão abertas, né, quando o senhor quiser e puder voltar. Dom José também esteve aqui falando com os nossos padres. Uma bênção muito grande. Nós vamos pedir que o senhor nos dê a bênção, Dom José, por gentileza, para nós encerrarmos o programa então. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Cantando, a gente se despede. Vem proteger toda a minha família, nenhum mal tem poder sobre nós. Vem proteger.
Deus tem tudo que você precisa, viu? Você pode esperar dele coisas boas. Ele sempre tem bênçãos para a sua vida. Deus tem tudo o que eu preciso. Água da rocha Ele faz jorrar. Abre o mar, acalma a tempestade. Me dá sua paz para eu enfrentar. Ainda que eu ande pelo vale escuro, sua luz me guiará. Pois Ele é um Pai bom e sempre presente. Por isso nada me faltará. Quero ver você. Tudo eu espero de Deus, tudo eu recebo. Força! Ele me abençoa, só Ele me faz feliz. Tudo eu espero de Deus, tudo eu recebo de Deus. Ele me abençoa, é Deus, só Ele me faz feliz. Água da rocha, água da rocha Ele faz jorrar. Abre o mar, acalma a tempestade. Ele dá sua paz. Me dá sua paz para eu enfrentar. Ainda que eu ande pelo vale escuro, a luz dele sempre te guia. Sua luz me guiará. Pois Ele é um Pai bom e sempre presente. Sem dúvida, claro. Por isso nada me faltará. Tudo eu espero de Deus, tudo eu recebo. Quero ver você. Responda você. Só Ele me faz feliz. Tudo eu espero. Quero ver você. Ele me abençoa. Só Ele me faz feliz. Mais forte! Só Ele me faz feliz. Tudo eu espero, tudo eu recebo sempre. Ele me abençoa, só Ele me faz feliz. Tudo eu espero. Quero ver você. Só você. Força. Pode ser melhor. Canta Santa Bárbara. Ele sempre está pronto para te ajudar, sempre pronto para te abençoar.
força. De Deus. Ele me abençoa. Só Ele me faz feliz. Tudo a gente espera de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.